das que vocês assistiram, né? O que vocês acharam? Eu assisti, não. Eu assisti só a entrevista com o Eduardo Costa. E aí? Com o jornalista. E o que você achou? Sabrina, assim, ele, na verdade, ele, como jornalista, ele só acabou expressando mais a opinião dele, né? Ele não deu questão de igual. Eles perguntaram muito sobre questão do. Que a entrevista, essa parte do Eduardo Costa foi a respeito dessa crise aí que a gente está enfrentando. Aí fizeram perguntas para ele sobre questão de liberar os comércios. Ele deu uma previsão assim, de que pode ser que alguma coisa comece a regularizar só depois do dia 20 de maio. Entendeu? Foi uma das coisas assim, que ele falou. Questão de fake news, muita notícia que é fake news e que isso aí está afetando muita coisa, afeta tanto a economia quanto físico, psicológico das pessoas. Então, ele até falou para desligar um pouco a televisão e ouvir mais música, entendeu? Porque muita fake news, muita notícia ruim e isso aí tá. Ele basicamente falou que a gente já tá vendo aí no dia a dia. Sim. Mas que bom, né? É bom que vem um olhar diferente, né? De outra pessoa. Depois dele teve a entrevista falando sobre questão da diabetes, só que estava muito ruim a conexão, tanto que ela ficou mais de 30 minutos tentando entrar e não conseguia, e eu, como era à noite, não deu para me ficar mais tempo, não, estava de plantão. Aí, na hora da entrevista, eu consegui ficar tranquilo e assistir, mas depois eu já não consegui mais. Pena, gente. Tecnologia às vezes não ajuda a gente. Nossa, não, e eu não sei por que eles mudaram para esse Teams aí, que o Zoom que a gente estava usando, ele não estava dando problema, não. O Teams, o que parece é que, em relação à segurança, ele é mais seguro, sabe? Em relação a... tem muito hack invadindo o Zoom. Mas, assim, para mim, o Teams, ele é mais difícil de manipular, de mexer mesmo. Tanto é que tem mais de um mês que a gente está usando. Eu descobri agora como que acessa o link. Falei, não, deixa eu fuçar aqui. Todo mundo está tendo essa dificuldade. Essas palestras que teve aí foram 10, 15 minutos só para eles poderem conseguir entrar, os palestrantes, conseguirem se organizar nas palestras. Não, aí. É muito... O Wagner conseguiu entrar nesse último que eu te mandei, sabe? Foi. Eu consegui entrar no último também. Foi esse mesmo, Tayane. Enviou, viu? Então, o quê? Não é aquele que você me enviou como link, não. Raya. Não. Oh, meu Deus. E como que eu vou descobrir agora? Esse, vou ter que precisar de vocês. Aquele Rayane, eu entrei no último que você mandou, que tá aí em cima da conversa da Rose aí. É esse mesmo. Naquela parte lá do e-mail que você manda que vem escrito uma letra maior, sublimada, com o nome do programa. Eu cliquei nele. Sim. Aí abriu uma outra página. Aí eu cliquei tudo que estava lá na barra de pesquisa, lá em cima. Que dá assim um monte de letras, né? Aí eu copiei na conversa sua, aí que deu. Ah, bom saber. Vou tentar fazer isso depois também, na próxima aula. Você mandou, ficou menor. Ficou tipo encurtado. Aí tem aquele negócio lá de login. Entre com sua senha, que não tem nada a ver, sabe? Isso aí não tem nada a ver. Direciona para um outro lugar, né? A gente nem sabe. Não, então ótimo. Então vamos. Mais alguém conseguiu assistir? Alguma outra palestra? Eu até fiquei interessada, mas esses dias ou eu tô correndo ou eu tô de cama, então eu não.
Então, vamos... como que fala? Vou colocar a apresentação de vocês. Deixa eu achar ela aqui. Distúrbios. Eu acho que vocês podem, então, meninos, começarem a apresentar. E aí, depois da apresentação, a gente faz a correção da prova. Pode ser? Pode ser. Então, vamos. Vocês estão vendo a tela de distúrbios cardiovasculares? Sim. Então, tá. Pode falar? Pode, à vontade. Nosso grupo é eu, a Rayane e a Mayara. Tá. Nós vamos falar sobre distúrbios cardiovasculares. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei aí o significado, né? Porque as pessoas, lógico, né, que já dá para entender que cardio tem a ver com o coração, né? Mas aí eu coloquei o significado aí de cardiopatia, que é a designação genérica das doenças do coração, e congênita que foi adquirido durante a vida fetal ou embrionária, isso é, que nasceu com o indivíduo. A cardiopatia congênita ela é a mais comum e ela ocorre em quase 1% dos nascidos vivos. E entre as alterações congênitas, ela é a principal causa de mortalidade infantil. Tá? Pode passar, por favor. As mais comuns diagnosticadas, né, na infância os defeitos do septo ventricular, musculares e meu Deus. Perimembranosos. Garrou aqui. Depois, defeitos do septo atrial, que tem uma prevalência de quase 50% em 10 mil nascidos vivos. Tem a cardiopatia congênita cianótica, que é a mais comum é a tetralogia de Fallot, que é bem comum, e ela é 2 vezes mais prevalente do que a transposição das grandes artérias. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma aí. Os fatores ambientais comuns incluem doença materna, por exemplo, a mãe que tem diabetes, né, desenvolve diabetes, a rubéola, lúpus eritematoso e o sistêmico. Ou a ingestão materna de agentes teratogênicos, por exemplo, o lítio, anticonvulsivantes. A idade materna também é um fator de risco conhecido para algumas doenças genéticas, principalmente o síndrome de Down, que também pode incluir algumas cardiopatias. Não tem claro se o fator de risco é independente apenas da idade, a questão da idade, somente com a idade, por causa da idade a criança vai desenvolver. Isso aí ainda não foi definido. A idade paterna também não quer dizer que seja um fator de risco. Pode passar. Vou falar um pouquinho do defeito do septo atrial. O que ele é? É um defeito cardíaco devido a uma ligação anormal entre as câmaras inferiores do coração, os ventrículos. Esse defeito, ele é bem comum na maioria das vezes, ele é congênito, mas também pode ocorrer em adultos após algumas cirurgias ou ataques cardíacos, para não falar que é um defeito só infantil, ele pode ocorrer, né, em adultos também. Ele trata-se, né, falando em termos leigos, ele trata de um buraco na parede entre as câmaras inferiores do coração. Os sintomas, ele pode incluir um tom azulado na pele, nos lábios e nas unhas, juntamente com uma má alimentação, um baixo ganho de peso e a taquipneia. O tratamento, ele depende muito da gravidade do caso. A maioria desses buracos, eles se fecham sozinhos, mas alguns deles, eles precisam de uma intervenção cirúrgica ou um procedimento com um catéter, né, para que eles sejam fechados.
A maioria dos pequenos defeitos, eles fecham espontaneamente. Muitos deles, até os 3 anos de idade. Geralmente ele representa um forame oval, tá? Distendido, e né, eles diferenciam entre eles como secundos verdadeiros, o ostium premium, o do seio venoso. Esse, como que fala? Esse defeito do ostium venoso, do seio venoso, ele não fecha espontaneamente, ele é necessário aí a intervenção cirúrgica. Crianças assintomáticas, né, que tenha essa pequena derivação, ela requer uma observação mais extensa e algumas ecocardiografias periódicas, que são alguns exames, aproximadamente a cada 3 a 5 anos, no caso, né, de não ser necessário aí uma intervenção cirúrgica. Pode passar. Tá. Ayane. Deixa eu ligar meu microfone aqui e colocar a tela grande. Aqui a gente vai falar um pouco sobre alguns diagnósticos e intervenções na enfermagem, né? A gente deve sempre observar a questão do débito cardíaco diminuído, né? Que ele está relacionado ao defeito anatômico cardíaco e da disfunção miocárdica. Então, ou seja, o neonato com algum desses defeitos acima citados, eles devem estar monitorados, né, para fazer essa observância, né, em tempo real, né, de como que está o funcionamento, o débito cardíaco. Algumas vezes a gente vê, igual está escrito aí, respiração ineficaz, a gente fala, mas o coração, não seria alguma coisa relacionada à respiração e não tanto com o coração, mas a gente, como enfermagem, deve observar isso também. Então, muitas das vezes relacionada à congestão pulmonar, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa condição? Manter a cabeceira da cama elevada e estar sempre avaliando o padrão respiratório, saturação e, às vezes, se necessário, oferecer também a oxigenoterapia. Excesso do volume hídrico. Não sei se todos sabem, mas quando a pessoa tem alguma cardiopatia, esse volume hídrico dela é muito controlado. Então, assim, um caso de um adulto, né? Não é questão da nossa aula, mas de um conhecido próximo meu, que ele estava internado por problemas cardíacos. Ele falou assim que a quantidade de água que ele tomava durante o dia era bem restrito e que às vezes ele falava, estou com sede, ele falava, não pode tomar. Então, assim, é muito controlado, faz a medição do balanço hídrico e sempre assim, é indicado em torno de 6 em 6 horas. E nesse excesso de volume hídrico também observa-se a necessidade de estar alterando de decúbito, né, em torno de 2 a 2 horas, né, visto que muitas vezes, quando se faz esse controle, é que a pessoa está bastante demasiada, então, para evitar algum tipo de lesão. Pode passar, por favor. Aqui a gente quis abordar um pouco sobre o teste de coraçãozinho, já que estamos falando de problemas cardiovasculares. Então, a gente achou interessante abordar isso. Dia 12 de junho é o dia da conscientização da cardiopatia congênita, né? A Nádia muito bem explicou do que se trata. E a gente sabe que é um direito de todo neonatal, de todo neonato, né? Receber este teste de coraçãozinho entre as 24 a 48 horas de vida e antes da alta hospitalar. Então, é um direito da criança que deve ser feito pelos profissionais e, como direito, deve ser cobrado também pelos pais. Como que se realiza esse teste? Este teste ele é uma oximetria impulso, né? Então, é colocado as páginas no membro superior direito e uma no membro superior membro
inferior. O horário, como eu disse, é dentro de 24 a 48 horas de vida e antes da alta hospitalar. Aí tem duas condições apresentadas no quadro. A primeira delas é se a oxigenação do neonato for menor que 95 ou com a diferença maior que 3% entre um membro e outro, deve-se realizar, né, um segundo teste após 1 hora. Se depois desse segundo teste a saturação for maior que 95 ou com a medida menor, diferença menor entre 3% entre uma medida e outra, né? Isso você vai observar o membro superior e o membro inferior. Aí você encaminha essa criança para o acompanhamento de rotina. Se for menor, novamente, esse teste, menor de 95 ou com a diferença maior de 3, deve-se realizar o ecograma para estar fechando algum diagnóstico, porque aí eles entendem que tem alguma coisa de errado com o coração dessa criança. E tem a outra opção de uma criança saudável, né, que quando a oxigenação dela está maior que 95% e com uma diferença entre um membro e outro de menor que 3%, essa criança vai ser encaminhada para o neonatal de rotina, né, que são as puericulturas que a gente tem conhecimento que deve ser feito. Pode passar, Fábio. Só um comentário aqui para pegar já um gancho no que vocês já estão explicando muito bem em relação às cardiopatias congênitas, igual a Nádia falou, né? A questão de 1 a cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, quase 1%, né? E como que a gente faz para detectar? Pode ser tanto intraútero, né, com um ecocardio, quanto após o nascimento, que aí é o que as meninas falaram, né? Que a gente vai fazer, então, teste do coraçãozinho, que a enfermagem pode fazer. A gente vai analisar esse neonato por meio de exame físico. As meninas já abordaram uma das cardiopatias, né? Que é o defeito do septo atrial. E aí a gente pode observar, por exemplo, né? A respiração, o cansaço, fazendo um exame físico mesmo desse recém-nascido e também pelo ecocardiograma. Então, aqui, ó, o ecocardiograma, ele vai complementar esse teste do coraçãozinho, né? Muito bom. Só para fazer esse link. Pode continuar. Deixa eu aumentar a tela aqui de novo. Agora eu vou falar um pouco sobre o defeito do septo ventricular. O que é esse defeito? O defeito, ele consiste em um defeito do septo atrial ósseo premium. É uma válvula atrioventricular. Toda vez que vocês verem esse AV, pelo menos nas leituras que eu vi, estava condizendo com atrioventricular. Então, com ou sem defeito, é associado ao fluxo de entrada do tipo. Esses defeitos resultam no má forma. Eu não tinha pegado uma imagem disso aqui. Enfim, resulta no mau desenvolvimento dos corpos endocárdicos. Então, os pacientes sem nenhum componente de defeito septo-ventricular ou com pequeno defeito, né, desse septo, com boa função da válvula, podem ser assintomáticos. Então, o que eles querem dizer? Porque pode ser que o neonato ele tenha esse defeito e esteja sintomático. E vice-versa, né? Também há um componente... Não, peraí, que eu vou abrir meu slide aqui, Sabrina. Tá ruim para mim, que tem um negócio bem em cima. Tá. Enquanto você vai abrindo aí, só comentar igual as meninas falaram assim, ó, sobre os diagnósticos e intervenções de enfermagem. Elas estão falando primeiro das cardiopatias acianóticas, né? Que elas podem ser tanto cianóticas quanto acianóticas. Então, essas que elas estão falando, elas podem levar a uma hipertensão pulmonar e uma insuficiência respiratória. Então, olha a importância delas terem esse diagnóstico e intervenções de enfermagem. Débito cardíaco diminuído, respiração ineficaz e excesso de volume hídrico. Muitas vezes causado, né, relacionado com o edema. Pronto aqui, Sabrina. Pode continuar. O que deve ser observado nesse defeito, né? Muitas vezes ele é apresentado em forma de dispneia, com amamentação, com crescimento deficiente, com ataque pneumo, uma sudorese,
taquipneia, taquicardia. Então, assim, muitas vezes o neonato apresenta uma dispneia com a amamentação e logo a gente não faz um link que pode ser esse tipo de defeito. Então, é importante, e quando eu falo importante, é observar o neonatal, ninguém melhor que a mãe para estar observando, né? Então, assim, nas consultas de agricultura deve ser bem conversado, deve ser uma consulta tranquila, com um tempo espaçado entre uma e outra, para que esse tipo de informação não passe despercebido. Sim, é importante a gente observar aí, ó, um problema, às vezes a criança, né, tem um cansaço ao amamentar, e esse cansaço está relacionado a um problema cardíaco, né? Às vezes a criança tem disso própria perda de tudo, peso. a mãe não vai chegar lá e vai falar, meu filho está com sopro cardíaco, está com ataque cardíaco. Mas talvez ela fale, meu filho está ficando muito agitado quando ele amamenta, parece que ele está ficando sem ar. Ele está muito pequenininho em vista do da vizinha, ele está suando demais. Será que é calor? Será que eu não estou dando ele de mamar direito? Essas coisas. Aí a gente tem que estar atento quanto a isso, né? Às vezes acha, por exemplo, que o leite é fraco, mas não é isso, né? A criança tem uma deficiência mesmo, um problema em relação. Muito bom. E aqui no próximo slide, pode passar, por favor. O defeito Esse aqui? do septo. Deixa eu ver aqui. Defeito do septo atrioventricular, assim como os outros têm uma porcentagem grande, ele tem em torno também de 5% dessas cardiopatias. Ele pode ser completo, com um grande defeito no septo ventricular. Ele pode ser transicional, com um defeito pequeno, moderado. Ele pode ser parcial. Então, existe tipo três subdivisões, né? Ele vai do mais moderado até a forma mais grave desse defeito. A maioria dos pacientes com a forma completa, ou seja, com a forma mais grave da doença, ela apresenta síndrome de Down. Um dos defeitos também, septo atrioventricular, é comum em pacientes com síndrome de asplenia ou de polisplenia. Eu não achei a diferença dos dois, Sabrina, se depois você souber me falar. Asplenia e polisplenia. Então, geralmente A é prefixo de negação e poli muito, mas vou confirmar. Pode passar. Aqui, olha. Asplenia, o que eles estão falando aqui, se refere ao não funcionamento do baço, está associado com riscos de infecções graves. Agora eu vou procurar polisplenia para ver se é isso mesmo. Vou passar. Pode ir falando, que aí eu vou procurando. Tá. Deixa eu ver se você passou. Os sinais e sintomas. O defeito do septo, ele completa com uma grande derivação da esquerda para a direita. Então, determina os sinais de insuficiência cardíaca, por exemplo, ataque dispneia, amamentação, baixo ganho de peso, diaforema. Por volta de 4 a 6 semanas de idade, a doença obstrutiva cardiovascular pulmonar, a síndrome de Eysenck. Meu Deus. Peraí. Eisenmenger, será que é assim? Eu acho que é, por isso que eu me matriculei no curso de inglês, porque estou passando vergonha. É uma complicação das grandes derivações. Então, assim, ela tem uma grande variação entre a esquerda e a direita, por isso que muitas vezes é identificado no teste do coraçãozinho, porque a diferença é maior que 3%, né? Deixa eu ver aqui. O tratamento, geralmente,
forte, mas o transplante de coração e pulmão pode ser uma opção quando os sintomas são graves. E geralmente com complicação tardia, porém pode ter início mais cedo, em especial com crianças com síndrome de Down. Né? Tendo em vista que essas crianças, elas são geralmente é que tem o quadro mais avançado da doença, elas possuem a síndrome de Down. Geralmente, essas complicações tendem a vir mais cedo nessas crianças. Do septo atrioventricular parcial, que é aquele mais brando, ele costuma ser assintomático durante a infância, né? Contudo, os sintomas são intolerância ao exercício, fadiga, palpitação. O que eu entendi por essa parte? Que na forma mais grave, ela pode se apresentar logo nas primeiras semanas, durante a 4ª a 6ª semana de idade. E já a forma mais branda da doença, ela pode vir a aparecer mais numa idade escolar, quando a criança realiza mais exercício, então pode ser aquela criança que não consegue acompanhar as outras crianças da mesma idade, fica com um cansaço excessivo, uma palpitação. Então, também pode aparecer tanto na adolescência quanto na vida adulta também. Pode passar, Sabrina, por favor. Está no tratamento. Como dito, né, correção cirúrgica, pode ser tanto a correção como o transplante cardíaco e pulmonar também, nos casos mais graves, né? Para insuficiência cardíaca, também tem o tratamento medicamentoso, né, que são os diuréticos, o digoxina e os inibidores do ECA. Antes da opção de cirúrgica, né? Porque sempre eles tentam uma opção medicamentosa, menos invasiva, para depois só então, sem sucesso, optar por uma forma mais agressiva, que seria a cirurgia. Né? O indicado quando faz a correção, que é a cirurgia de correção, é indicado que faz entre os 2 a 4 meses de idade, porque a maioria das crianças que tem a insuficiência cardíaca tem dificuldade de ganhar peso. Então, eles pedem que seja antes dos 6 meses de idade. Sobretudo nas crianças que já apresentam a síndrome de Down. A taxa de mortalidade cirúrgica varia entre 5% a 10%, né? Nos medicamentos mais antigos, tendo diminuído com os dados recentes, indo para 3% a 4%. Também outra opção é usar a bandagem, né, da artéria pulmonar, particularmente em aqueles bebês prematuros, e com outras anormalidades associadas. Para pacientes assintomáticos com defeito facial, a cirurgia eletiva é feita entre as idades de 1 a 3 anos. A mortalidade cirúrgica é muito baixa. Então, assim, para aqueles pacientes que não apresentam os sintomas, pode se elevar diferente da parte que é a parte considerada grave com os bebês com síndrome de Down, que eles preferem que a cirurgia seja feita antes dos 6 meses, para a classificação mais branda pode ser feita entre 1 a 3 anos de idade, e a taxa de mortalidade é muito baixa. Não, acho que já falei tudo sobre isso já, Sabrina. Agora é você, Mayara. Bom dia. Bom dia. Vou falar um pouco sobre citologia de Fallot. É assim mesmo que fala, né, professora? Fallot? Eu acho que é de Faló. Faló? O T mudo. Ah, tá. Não tenho certeza que não. Peraí. Ela é uma condição muito rara
que ela é causada por 4 defeitos cardíacos presentes no nascimento da criança, né? E essas 4 anormalidades são grande defeito do septo ventricular, obstrução da via de saída do ventrículo direito, estenose da válvula pulmonar, hipertrofia ventricular direita e excesso de calvagamento da aorta. Essa tetologia ela é responsável por 7 a 10 das normalidades cardíacas congênitas. E aqui embaixo vem falando o signo de cada palavra, que é a aorta, veia cava inferior, AE significa átrio esquerdo, VE significa ventrículo esquerdo, AP, que significa artéria pulmonar, VP, que significa veias pulmonares, AD significa átrio direito, VD, ventrículo direito, e o último é veia cava superior. Você pode passar, por favor? Só um comentário que essa aqui ela já começa a ser classificada como uma cardiopatia congênita cianótica. Então, ela seria mais grave do que as outras que os meninos falaram. Até se a gente for pensar, 7 a 10%. Tá vendo? Das anomalias. E aí, ela consiste em 4 anomalias. Por isso que é tetralogia de Fallot. Pode continuar. Eu não entendi o que a senhora falou. É porque as cardiopatias congênitas, elas são divididas em cardiopatias cianóticas e acianóticas. Então, algumas que vão causar cianose e outras não. As que não causam cianose, que são as que as meninas falaram antes, por exemplo, o defeito do septo atrial ou comunicação intraatrial, defeito do septo ventricular ou comunicação intraventricular, uma outra que é a coarctação da artéria aorta. Então, quando ela está... eu acho que eu tenho um slide ali, eu vou mostrar para vocês. Alguma outra que é a persistência do canal arterial, após 72 horas de vida, né? Que aí continua tendo a comunicação entre as artérias pulmonar e aórtica, né? Então, elas continuam comunicando, aquele forame oval, ele não fecha. Então, tudo isso são tipos de cardiopatias congênitas acianóticas. Então, elas não levam o indivíduo à cianose. Você vê que elas têm complicações como taquicardia, né? Ela tem um hiperfluxo, tem complicações pulmonares, pode causar um edema, a criança tem dificuldade na amamentação, cansa, né, durante a amamentação, pode ter perda de peso, mas elas não são tão graves, tanto é que, igual a Rayane falou, primeiro a gente tenta um medicamento para controlar, para depois passar para a cirurgia. Agora, as cianóticas, que a gente tem o exemplo, né, dessa tetralogia de Fallot, elas já são mais graves, então elas vão causar cianose no neonato. Então, essas são mais difíceis de ser controladas por meio de medicamentos sem ser cirúrgicos, entende? Elas já são mais complexas e já são mais graves, bem mais graves. Entendi. Eu estava vendo uma pesquisa, aí ela falava que quando nasce com isso, pode já fazer a cirurgia na hora? Geralmente, sim. Tá bom. Sim, entendi. Vou falar sobre os sintomas? Você passa, por favor? Já tô. Vê se passou. Passou. Peraí. Deixa eu só... Vou falar um pouco sobre os sintomas no corpo, que o paciente, ele apresenta pele azulada, muita falta de ar, o paciente pode ter baixo nível de oxigênio no corpo, ele pode apresentar desmaio ou incapacidade de praticar atividades físicas também. E também eu pesquisei um pouco sobre sintomas no coração, que ele pode ter sopro ou ritmo cardíaco acelerado, dificuldade com a alimentação do bebê, obstrução da via de saída do ventrículo.
Também pode ter crises hipercianóticas, podem ser precipitadas por atividades e não caracterizadas por hiperemia paroxística, respirações rápidas e profundas. Ele tem choro prolongado, aumento de cianose e diminuição da intensidade ou desaparecimento do sopro cardíaco. As crises ocorrem com maior frequência em lactentes com pico de incidência entre 2 e 4 meses de idade. Crise grave pode associar prostração, Peraí, professora, porque eu não estou conseguindo ver direito. Crise grave pode apresentar crise grave, pode associar prostração, confusões e, ossacionalmente, morte. Durante as brincadeiras, algumas crianças pequenas podem assumir posições de cócoras, assim que fala? Uhum. Sim. A qual faz diminuir a resistência vascular sistêmica e a pressão aórtica, que elevam a derivações ventricular da direita para a esquerda e, portanto, incrementa a saturação arterial de oxigênio. Pode passar. Não, o tratamento agora não? Deixa eu ver. Tem o diagnóstico e depois o tratamento. Tá. O diagnóstico, ele é sugerido por fazer uma anamnese e um exame físico. O exame físico pode ser com uma radiografia do tórax e um ecocardiografia. O diagnóstico, ele é sugerido por uma anamnese física. Ai, professor, peraí que eu embolei aqui. Não estou conseguindo chegar direito. Basicamente isso que eu falei. O diagnóstico, ele é feito pelo exame físico e uma anamnese, né? E é feito pela radiografia do tórax e... Eu entendi isso, professora, do diagnóstico. Porque eu pesquisei e não consegui achar muita coisa sobre o diagnóstico. Sim, é isso mesmo. Pode passar, por favor. O tratamento, ele costuma ser realizado no primeiro ano de vida do bebê. E, ao longo do tempo, para fazer o tratamento contínuo. O tratamento consiste no fechamento com retalho do defeito do septo ventricular, com ampliação de vida de saída do ventrículo direito, com restrição muscular. E tem a correção cirúrgica. Aí embaixo fala sobre os neonatos que apresentam cianose grave, pode ser tratado com infusão de prostaglandina. Isso mesmo que fala? Isso, prostaglandina. É um fármaco vasodilatador. Tá. Começando em 0,05 a 0,1. Ô, professora, eu não entendi isso. Eu pesquisei e não consegui achar. Você sabe me explicar? Isso aqui? É porque eles começam o tratamento infundindo essa prostaglandina, e que ela é, né, um fármaco vasodilatador, e eles começam com essa dose de 0,05 a 0,1 microgramas por quilo por minuto, intravenoso. Tá, entendi. Aí isso é para abertura do ducto arterioso? Exatamente, para abertura do vaso. E no caso, para reabertura do ducto arterioso, e, portanto, para aumentar, então, esse fluxo sanguíneo pulmonar. Porque se a gente for pensar, uma das complicações, né, que se tem na tetralogia de Fallot é, por exemplo, a estenose da artéria pulmonar. Ou seja, se ela está... A estenose significa que é um
como fala? Um estreitamento, né? Então, uma das formas de a gente corrigir isso é por meio de medicamentos. Mas isso mesmo. Aí aqui, ó, o que vocês colocaram é que quando tem crises hipercianóticas, aí adota-se também mudança, né, da posição, tranquilização, uso de oxigênio, líquidos endovenosos e às vezes os fármacos, que é por exemplo, a prostaglandina e também a correção cirúrgica. Entendi. Entendeu? Tá bom. Não sou eu, não. Pode passar. Tá. A taxa de mortalidade. Professora, passa um pouquinho antes para mim, por favor. Essa? Não, essa não. Pode passar. A outra que tá. Não, o outro. Aqui. A taxa de mortalidade perioperatória da correção completa de 5% para a tetralogia não complicada. Para pacientes não tratados, a taxa de sobrevivência são de 55% em 5 anos a 30% em 10 anos. Ou seja, né, melhor tratar, né? Penso que a correção, a mortalidade é menor do que 5% na correção, se for não complicada, e se for pacientes não tratados, eles vão, uma sobrevivência, né, média de 5 anos, seria 55%. E em 10 anos, 30% que iriam viver, né, por esses 10 anos. Entendi. Então, quer dizer que se a pessoa não tratar, quando ela tiver, assim, numa certa idade, ela tem uma taxa de mortalidade mais alta, então, né? É o seguinte, se ela não tratar, a taxa de sobrevivência, ou seja, em 5 anos, metade vão sobreviver, metade vão morrer, mais ou menos. Tá vendo? E em 10 anos, 30% vão morrer e 70% vão viver. Entendi. Entendeu? Tá. Uhum. Síndrome de... Isso aqui eu vou falar, Mayara. Você vai falar? Uhum. A síndrome do coração esquerdo, né? Ou hipoplasia. O que é essa hipoplasia? A hipoplasia é a diminuição, né, da atividade formadora de tecidos, ou seja, ela músculo, pele. Então, a estrutura é afetada, né, pela hipoplasia, ela vai ser uma estrutura diminuída. Isso é que vai ser a principal característica dessa síndrome. Como aqui fala, né, a maioria das estruturas do lado esquerdo do coração é muito pequena e pouco desenvolvida, com a hipoplasia, igual eu expliquei agora. Para um fluxo de sangue suficiente para a necessidade do corpo, que a gente sabe, né, que deve ser proporcional o lado esquerdo com o direito do coração para que se faça um bombeamento e uma circulação eficiente do sangue no nosso corpo. O defeito mais crítico nessa síndrome é o ventrículo esquerdo pequeno, porque ele precisa ser suficientemente grande, né, e forte para fazer o bombeamento para fora do corpo. E se ela for muito pequena, ela simplesmente não vai funcionar de forma eficaz. Ou seja, outras estruturas do coração esquerdo também podem ser subdesenvolvidas em graus variados. Aí tem algumas descrições, incluindo outras partes, né, do coração. A válvula mitral, por exemplo, é ela que controla, né, o fluxo de sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo no coração. A válvula aórtica é ela quem regula o fluxo do ventrículo esquerdo ou a câmara de bombeamento principal para a aorta. Deixa eu aumentar aqui, porque está aparecendo na minha tela de novo aqueles desenhos
Tá. Aqui. A aorta, né, que é a maior artéria do corpo, é ela quem fornece o sangue oxigenado para o corpo e é uma das duas grandes artérias do coração. Pode passar, Sabrina. Na síndrome, apesar da gravidade do defeito cardíaco, o feto recém-nascido é capaz de sobreviver, né, devido aos 2 buracos no coração. Esses buracos são os que a Nádia falou, né, e que eles geralmente se fecham de forma natural. Uma das complicações é a persistência do canal arterial. Não, é algum dos... Ai, meu Deus, não é deficiência, não. Quando eu falar que vocês vão entender. A persistência do canal arterial é um vaso sanguíneo, né, do canal arterial, que liga duas partes da artéria, que são as artérias aorta e a artéria pulmonar. E geralmente fecha logo após o nascimento. E quando o canal permanece aberto, o sangue pode passar do ventrículo direito e a artéria pulmonar e a aorta do corpo, permitindo que um pouco de sangue rico em oxigênio circule. Ou seja, a quantidade de sangue rico em oxigênio vai estar diminuída, né? Quando esse não aqui, forame oval patente. É uma pequena abertura entre os átrios direito e esquerdo, normalmente presente no útero, mas que normalmente se fecha após o nascimento. Com essa síndrome, o importante é que o forame oval permaneça aberto, pois isso permite que o sangue retornado aos pulmões cruze o átrio esquerdo para o direito. Direito e para fora do corpo, uma vez que o ventrículo direito da artéria pulmonar. Ou seja, isso em neonatos saudáveis seria uma complicação, mas em neonatos com essa síndrome, ela é importante que continue aberto, porque o coração não vai ter a mesma eficácia, né, de um coração saudável, né, por ele ter um ventrículo esquerdo pequeno, isso faz com que dificulte a circulação sanguínea. E quando tem esse forame continue aberto, ele vai permitir, né, que o sangue retorne com maior facilidade. Pode passar, Sabrina, fala. Aí vai falar um pouco do que eu falei e vai frisar, né, que uma vez que se fechar, o que é o que se espera em uma coisa natural que se aconteça, o bebê que antes sobrevivia, tinha uma sobrevida boa, vai passar a ser um bebê extremamente doente, né? Porque vai ser mais deficiente essa circulação sanguínea. Aí é que a gente observa uma circulação normal, né? Onde a gente vê o ventrículo esquerdo em tamanho bom, a gente vê o átrio direito e todas as estruturas num tamanho esperado, né? Aí a gente vê ao lado a figura com o coração com hipoplasia, né, do coração esquerdo. A gente nota que o ventrículo esquerdo ele é bem pequenininho, né? Tanto que não tem nem a parte aqui de baixo, está na cor laranja no outro coração. O canal aqui, ele está aberto, não sei se vocês percebem, o canal arterial, ele está aberto, está diferente do outro. A gente vê também a aorta, né, hipoplástica, que ela também está bem diminuída e faltando algumas estruturas. E tem a comunicação, que seria aquele forame, né, que a gente falou, que enquanto não fechado, ele vai auxiliando aí na circulação, né, sanguínea. Aí no slide de baixo, você pode passar, a gente pegou um vídeo de um especialista que vai conseguir explicar direitinho como que funciona isso. Só clicar o play aí embaixo.
Desliga o microfone, gente. Elas passam ao lado direito do coração, que é responsável por mandar sangue do pulmão. Então, passam para o ato direito e depois para o ventrículo direito e para as artérias pulmonares, que enviam o sangue ao pulmão, onde ele é oxigenado e retorna ao lado esquerdo do coração. Porém, nos casos de hipoplasia do coração esquerdo, quando o sangue chega no lado esquerdo, ele não tem para onde ir, pois a passagem para o ventrículo esquerdo é muito pequena ou fechada. Para isso, existem duas comunicações que garantem que o sangue chegue ao corpo. A primeira é um buraco que existe entre os dois atos e se chama comunicação interatrial, por onde o sangue passa do ato esquerdo para o ato direito. Então, vai novamente para o ventrículo direito e a artéria pulmonar. A segunda comunicação é um vaso que chama canal arterial, que manda sangue da artéria pulmonar para a artéria aorta e dela para o pulmão. Assim, quando o bebê com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo nasce, precisa ter essas duas estruturas para poder sobreviver. A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é uma cardiopatia que pode ser diagnosticada no período neonatal. Pode haver suspeita com ultrassom morfológico e é facilmente diagnosticada pelo eco fecal. O diagnóstico precoce da hipoplasia é importante para o planejamento seguro do parto e de todo o cuidado que o bebê necessita após nascer, que é muito específico, pois precisa que essas estruturas continuem funcionando. Muito bom, meninas. Nem eu sabia que tinha um vídeo aqui. E aí é importante da gente. Eu não vi, não. Falei, uai, esse slide preto. Muito bom. É importante também da gente ver que o fato de ter esse ventrículo, né, tão pequeno, às vezes até mesmo, né, fechado, ele tem um grande risco. Esse neonato ele tem um grande risco de infarto agudo do miocárdio, né? Então, uma sobrecarga ali no coração de ter um infarto agudo do miocárdio. Muito bom. Alguém tem Essa cardiopatia, ela foi inclusa porque a Nádia falou assim, não é possível que a gente só vai colocar cardiopatia, como que fala, gente? Aquela lá que... Oh, meu Deus. Me lembra aí, Nádia. As congênitas. Ela falou assim, tem que colocar aqui, porque tem muito cardiopatia. E ela é muito interessante. É verdade. Eu não tenho nada a acrescentar, não, Sabrina, se alguma das meninas tiverem. Alguém Também tem? Não, professora. Muito bom. Deixa eu só ver se eu acho. Eu fiz algumas. Tá aqui, não. Eu tinha começado a colocar algumas imagens para mostrar para vocês, até que Rayane falou que tinha colocado uma imagem. Agora eu não vou conseguir. Ô Sabrina. Oi. Deixa eu falar uma coisa, não é referente ao trabalho aí, esse trabalho em específico não, mas é porque semana era para a gente ter apresentado, né, o trabalho, e só que eu acabei ficando o final de semana sem internet, e eles vieram na minha casa só na segunda-feira de tarde para repor a internet para mim, e eu estava sem internet do celular. Aí eu consegui pegar como diz, roubar o Wi-Fi do vizinho aqui, mas estava muito ruim, porque como eu tinha acabado de chegar do plantão, eu não podia entrar dentro da casa dele, aí eu estava no portão. Então, assim, a conexão estava horrível. Aí, assim, a Rayane ficou doida, né? Porque era para a gente apresentar o trabalho. Então, assim, foi meio que responsabilidade minha mesmo a gente não ter apresentado no outro dia. Não, mas não tem problema, não, porque acabou que o tempo ficou muito curtinho. Aí não precisa de preocupar com isso, não. Beleza. Tá? Ok. Depois eu vou procurar onde que eu tinha colocado, porque eu comecei a fazer umas
Professora, Sabrina caiu. será que a internet dela caiu? Caiu, deve ter caído. Daqui a pouco ela volta. Tá. Ô, Nádia, Oi. hoje teve aula do Robson? Não, né? Não, amor. Hoje Caiu? é a aula da Sabrina. Viu aquele negócio lá? Alguém viu? Tem alguma coisa? Que já tá me mandando bom dia aqui para saber o que nós tem a dizer. Do vídeo da máscara? É. O Robson mandou? Uai, se você for fazer, eu faço também, mas sei não. Como é que nós vamos fazer uma montagem assim, gente? Tipo um challenge. Aqui, entra todo mundo no Zoom. No Zoom dá, não dá, não. Eu acho melhor do que esse trem aqui. Tipo assim, todo mundo, cada um falar uma coisa, entendeu? A gente faz um script, né? E cada um fala uma parte, aí. E se a gente fazer, Igual tipo aquele assim, challenge de maquiagem. cada um faz um vídeo, aí depois a gente faz tipo uma montagem, não dá não? Igual o quê, Rayane? Aquele challenge de maquiagem. Cada um faz uma parte. Ué. Uai, pode ser. Mas eu tenho que aprender a fazer. Mas tem que ter. A gente tem que montar um. Ele quer ensinando como usar a máscara de pano. Não foi esse vídeo que ele fez? Foi, mas Ensinando você quer como é que usa, como é que lava. Isso. Ele Como quer é que coloca, como é que tira, como é que lava. Ele quer um igual que ele fez, praticamente, né? Só que com a nossa cara. Ah. Ele nem faz vi o a vídeo barba, dele. grava o vídeo e ainda não quer postar. Pelo amor de Deus. A Sara postou pra ele. Você viu que a Sara postou? Vi não. A Sara Não, você postou. vê, vai ficar macho. Ela postou. Você vê, vai falar até. Ô, gente, aguentar você mais. sabe quando as aulas voltam? Não. Ninguém sabe quando as aulas voltam. Nossa. Nós não teremos aula esse semestre, só online. Provavelmente vai ser Aqui, tudo novo. aqui, só uma pergunta. Tipo assim, lá na Pitágoras é com 60 pontos que passa? 6.000. 6.000. 6.000? 60 pontos. Mas distribui 14. Nossa. Meninos, voltei. Oi, professor. A gente estão está vendo minha falando tela? sobre a semana Pode da. falar. Meu Deus. 5.2. 5.2. Não? Rayane, pode falar. Isso, a gente está falando, Sabrina, sobre o negócio que o Robson pediu de semana da enfermagem, alguma coisa assim. É sobre o vídeo de uso de máscara? É isso? Uhum. Sim. Mas se eu não me engano, deixa eu até confirmar. Eu acho que o ideal é que vocês estivessem online. Tipo, live no Instagram no momento. Eu vi alguma coisa do tipo. Mas ele falou assim que era pra gravar só um vídeo, que não sei o quê. Será? Pera que eu tô errada. Ele mandou mensagem assim para mim, sabe? Não.
Me foi solicitada uma ação para a Semana da Enfermagem, especificamente o dia 12. Vamos fazer um vídeo ou até uma cartilha para replicação por meio digital, ensinando a comunidade a como usar máscara de pano, higienizar e ar-condicionar. Foi uma ideia minha a máscara de pano. O que vocês acham? Esse vídeo eu fiz sem muito preparo e aí dá para sair uma coisa melhor, claro que com a imagem de vocês, que também é melhor. Aí ele mandou um vídeo ensinando, colocar, tirar, ar-condicionado, etc. Até parece que o dele ficou ruim, né? Ai, ai. Se o ruim dele tá assim, imagina o nosso. Nossa! Imagina o que ele quer, hein? Não, na verdade, o que é o ao vivo no Instagram é o Pitágoras em Família. Então, peraí. Ai, meu Deus do céu. Ao vivo no Instagram. Eu não dou conta, não. No meio da live, você solta o seu bordão, Shirley. Ô, canseira! Nossa, Eu Deus. acho que é isso. Vou me inteirar melhor do assunto e a gente volta. Vamos lá. Vê se vocês estão vendo a minha tela. Estamos. Peraí. Puericultura persiste. Isso. Então, para a gente corrigir, né, a prova. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não. Então, a puericultura consiste na avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. Com relação a essa avaliação, é incorreto afirmar que... E aí tinha, né, que o fechamento da fontanela... Eu não queria a prova assim, não, gente. Deixa eu ver se eu consigo achar ela de uma outra forma. Espera aí. Okay. Ver se eu consigo ela. Não sei para onde ela vai, não. Deixa o microfone desligado, Mayara. Enquanto você tá... Oi? Deixa o microfone desligado enquanto você não está falando. Não ficou bom. Não ficou bom, foi minha nota, isso sim. Ai, ai, não me fale. É porque aqui ela não mostra todos. Ver se eu consigo. Então, peraí. Já sei o que eu vou fazer. Gente do céu. Não consigo fazer o trem aqui. Não consigo mexer. Meu Jesus. Sabrina, Oi, quanto que vale esse trabalho? qual trabalho? Esse que nós apresentamos. Olha, ainda não pensei em pontuação, não, mas se eu tiver uns 1.500 pontos para distribuir para vocês, provavelmente vai valer uns 500. Beleza. Tá? Eu vou só confirmar essa pontuação, mas ele vai valer uns 500 pontos. Tá bom? Ok. Então tá.
Ó, acho que assim a gente vai conseguir corrigir. Então, o que é incorreto afirmar? Que o fechamento da fontanela anterior ocorre entre 9 e 18 meses e da posterior até 2 meses de idade. Por quê? Na verdade, Peraí, vamos lá. A anterior vai ocorrer... Eu coloquei essa aqui como errada? Não, gente, calma aí, então, que eu acho que fiz alguma... Sim, né? Fiz coisa errada, gente. Essa resposta aqui, ó, é a resposta certa. A anterior, ela vai fechar até 1 ano e meio de idade. E a posterior, até 2 anos de idade. Essa aqui tá certa. Calma aí, então, que eu vou ter que rever Até 2 isso aí. anos, aí aqui tá até 2 meses. Eu vou entrar no meu... Até 2 meses. Isso mesmo, essa aqui tá certa. Essa aqui, posterior, entre 9 e 18, não. E da anterior, entre 1 e 2 meses de idade. A medida do perímetro cefálico é uma variável importante para avaliar o crescimento da cabeça e do cérebro das crianças e deve ser acompanhado com auxílio do gráfico de crescimento. Gente, aqui que está errado, ó. É correto afirmar. Eu fiz a questão errada. Tá vendo? Tá incorreto. Sim, vou avaliar, vou ter que analisar todas Vai as ter provas. que dar mais 60 pontinhos para todo mundo. Só para quem... Tem que anular ela, aí. Ah, Jesus, não tô acreditando que eu fiz isso. Então, peraí. Gente, eu fiquei um dia inteiro fazendo uma prova. Como que eu sei qual que eu coloquei? Eu vejo. Por exemplo, essa aqui, ó. Consideram-se normais a perda de peso de até 10% ao nascer e sua recuperação até o 15º de vida. Não a perda de peso ao nascer está certa e, na verdade, essa aqui tá certa. A medida está errada, essa aqui está errada também, não é 10% de peso ao nascer. É de 5 a 7. Peraí. Eu 10% de peso ao nascer. Mas eu não tenho gabarito, como que eu faço? Eu tenho todas as respostas. E a recuperação não é até o 15º de vida. Vocês lembram que 10% de peso ao nascer e a criança recupera até, se eu não me engano, 7 dias de vida. Uma semana. Até uma semana ela já recuperou esse peso. Então, essa aqui estava errada por conta disso. Essa de cá, ela está errada porque a medida do perímetro cefálico, ela não é acompanhada com gráfico de crescimento, né? Vocês lembram que a gente anota, mas não tem gráfico de crescimento para isso. Essa aqui está errada porque não é a posterior que vai fechar entre 9 e 18, e sim a anterior. Então, essa aqui seria a resposta correta. Então, eu coloquei errado. Então, não é. Primeira questão. Ô, Jesus. Não é incorreto. Todo mundo vai ganhar ponto nela. Quem marcou incorreto, porque achou que só ela estava incorreta, e quem marcou correto, porque entendeu que as outras estavam incorretas. Todo mundo ganhou mais 60. Uhul! Acho que vai ter que ser porque não vai ter como, né? Essa incorreta aqui. Tá bom. Eu vou analisar. Vamos continuar lá. sendo oficial. Vou fazer outra prova. Não, espero que não tenha. Vamos lá. Sobre os mecanismos de perda de calor no período neonatal, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a opção correta. No caso, evaporação. Vamos ver onde ela está. Corresponde à perda insensível de água para a pele, né? Então, a última é 1. A radiação. Bom dia, amor. Parece que sim. Eu não consegui entrar até agora. Aconteceu raiva da tal da enjoada. Olha. Meu Deus. Peraí. Responde a perda insensível. Depois a gente tem a radiação.
Forma pela qual ocorre perda de calor da pele do recém-nascido para o ar ao seu redor? Não, né? Essa é convecção. Aqui, trata-se da perda de calor do RN para objetos ou superfícies mais frias que estão em contato com o recém-nascido. É a condução. Estou fazendo de trás para frente. Cadê? Não. Essa é a condução, que é a perda de calor para a superfície fria em contato com ele. Essa de cá, que é a radiação. Então, objetos ou superfícies mais frias que estão em contato. E, por último, a gente tem a convecção, que forma pelo qual ocorre perda de calor da pele do RN para o ar ao seu redor. Certo? 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, isso mesmo. Isso mesmo. Depois, a gente tem a avaliação da adaptação imediata do recém-nascido à vida extrauterina por meio do boletim de Apgar, é rotina da unidade neonatal. E a gente frisou bem sobre o boletim de Apgar, né? Então, analise os itens a seguir e assinale a opção correta. Então, é baseado na frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, reflexo de irritabilidade e cor. Essa aí tá correta, né? Depois, a cada item atribui-se 0, 1 ou 2, de acordo com a observação feita ao recém-nascido. Essa também tá certa. A3 deve ser utilizado para determinar o início da reanimação e das manobras a serem... Peraí. Não, tá errado. Tá errado, né? Então, essa aqui não é utilizada, eu falei isso várias vezes, que a gente não olha o boletim de Apgar para realizar manobra, né? E a 4, se o score é inferior a 7 no 5º minuto, recomenda-se a sua aplicação a cada 5 minutos até 10 minutos de vida. Também está errado, porque até 20 minutos vai fazer de 5 e 5, né? É 1 e 2. Então, os itens 1 e 2 são verdadeiros. Isso mesmo. Aí depois a gente tem a reanimação neonatal, é uma manobra realizada para restabelecer os processos fisiológicos, circulação e respiração do neonato. Quanto menor a idade gestacional e peso, maior é a probabilidade do neonato nascer em parada cardiorrespiratória. Na sala de parto é necessário manter materiais de emergência e equipe qualificada. Analise quais passos na reanimação neonatal devem ser seguidos logo após o nascimento e escolha uma alternativa. E aí, o que a gente vai fazer? Ventilação com pressão positiva, verificação de pulso, massagem cardíaca com utilização dos polegares ou 2 dedos de uma mão na região intermamilar. Aqui, o que estaria errado? A frequência é de 2 ventilações para 10 massagens? Não. Não, né? Na verdade, a frequência que a gente tem são 3 compressões para 1 ventilação. Certo? Então, vamos lá. Verificação de frequência cardíaca e frequência respiratória, ofertar oxigênio inalatório, compressão torácica com a palma de uma mão. Não é assim. Isso mesmo. Deve ser realizado manobras de ressuscitação cardiopulmonar em 2 profissionais, sendo um responsável pela compressão torácica e outra pela ventilação. Não. Na verdade, não é a mais correta, né? Recomendável, né? Não é mais recomendado. O que a gente tem que pensar, a mais completa é essa, né? Verificação do pulso braquial e respiração abdominal, massagem cardíaca utilizando 2 polegares ou 2 dedos de uma mão na região intermamilar. Também não é a mais correta. Então,
Essa é a mais correta. Ok? Tô passando, tá? Não quero isso. Aqui, ó. O papel do enfermeiro no atendimento neonatal é de suma importância e avaliar a mamada é fundamental quando se assiste à dupla mãe e bebê. Assinale a alternativa correta acerca da amamentação. Dentre o papel do enfermeiro está estimular a suplementação com água, chás e outros leites, diminuir a ansiedade materna e orientar a mãe a ter uma dieta equilibrada. A gente não faz essa recomendação de suplementar com água, chá e outros leites, né? É importante que a gente mostre para essa mãe que caso ela queira, como é que fala? Fazer essa suplementação, né, que o bebê, por exemplo, receba um chá, algo do tipo, que ela faça ingestão para que isso seja passado para o seu bebê. O que mais? Alguns dos sinais de que a criança está realizando a pega adequada durante a amamentação são: queixo da criança toca o peito da mãe e os lábios da criança estão virados para fora. Certíssima, né? A letra C, a coordenação sucção-deglutição está bem estabelecida entre 38 e 40 semanas de idade pós-conceptual, o que faz com que a amamentação das crianças que nasçam antes desse período fique prejudicada. Não tem nada disso, né, gente? Nada vai falar essa questão, não. O que a gente vai ver é que crianças que nascem antes, elas conseguem amamentar da mesma forma, desde que elas não tenham nenhuma outra alteração. E mesmo crianças que nasçam nesse período, né, no período, sejam crianças a termo, elas podem ter essa sucção, deglutição prejudicada. Então, não tem essa questão certa, né? A gente tem que avaliar cada um. Letra D, o leite ordenhado, desde que fervido, pode ser reaproveitado para ser ofertado para outra criança, cuja mãe não possui oferta suficiente de leite. A gente comentou que isso também não se faz, né? Aquelas amas de leite que se tinha antigamente, isso não é recomendado mais. Mães HIV positivas, com doença de Chagas, uso de drogas, gripes e resfriados, fissuras e engurgitamento mamário, são contraindicações de amamentação. Então, algumas sim. Por exemplo, se for uma mãe HIV positiva, é contraindicado, né? Se for, por exemplo, um caso de fissura e engurgitamento, não, né? Se for uso de droga, também é contraindicado. Doença de Chagas só se estiver na sua fase ativa. Fissuras e engurgitamento mamário não tem contraindicação de amamentação, né? O que a gente tem que fazer é auxiliar essa mãe a corrigir essa fissura e verificar por que está acontecendo esse engurgitamento mamário para auxiliar na amamentação. Então, essa aqui era correta, né? A próxima, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Sugere-se que a introdução precoce de alimentação por via enteral em recém-nascidos pré-termos de muito baixo peso pode contribuir na redução da incidência de infecções nesse período, pois as secreções gástricas, pancreáticas e biliares estão diretamente envolvidas na inibição do crescimento bacteriano pela sua atividade proteolítica. Essa tá certa, né? Não sei se vocês lembram disso, foi até acho que um artigo que a gente discutiu, que o ideal é que mesmo se for um RN, né, que não, o RN pré-termo, que tá, como ele tá de muito baixo peso, né, ele não vai conseguir fazer essa amamentação sozinho, mas o ideal é que ele, como é que fala? Que ele receba o próprio leite materno, né, para ter, ele receba o próprio leite materno e que seja por via enteral, né, para ele ter diminuição, então, da incidência de infecções já por esse contato que essa alimentação vai ter, né, nas secreções, para secreções gástricas e pancreáticas e biliares, gástricas, pancreáticas e biliares, né.
Então, para ter, né, essa diminuição do crescimento bacteriano. A outra, avaliação da coloração da pele e das mucosas do recém-nascido não é utilizada para decidir procedimentos na sala de parto. Estudos têm demonstrado que a avaliação da cor das extremidades do tronco e das mucosas é subjetiva e não tem relação com a saturação de oxigênio ao nascimento. Então, essa aqui também tá certíssima, né? Não sei se vocês lembram que o recém-nascido, ao nascer, a saturação dele é baixa, em torno de 65%, e essa saturação ela vai aumentando e chegando aos valores normais com o passar de horas de nascimento, né? Então, ao nascimento, a gente não vai observar essa coloração da pele, né? Para decidir procedimentos. Então, por exemplo, para decidir o uso da oxigenoterapia ou da ventilação mecânica, né? Então, a gente não utiliza. Essa também está certa. A terceira, no RN, a massagem cardíaca e ventilação são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 15/2. A gente já viu isso, né? Então, 3/1. Depois, a punção do calcanhar é indicada quando é necessário pequena quantidade de sangue coletada em papel de filtro, tubo capilar ou tiras reagentes. Então, teste do pezinho, hematócrito, bilirrubina total, a gasometria venosa e glicemia, onde a punção é realizada no centro do calcanhar. Então, a questão está certa até aqui. A punção não é realizada no centro, a punção é realizada nas laterais, né? Não se recomenda essa punção no centro do calcanhar. Os laterais é mais rico em vasos e menos doloroso. Então, aqui eram, né? Cenário alternativo correta, seriam quantas afirmações estão corretas? 1, 2, 3 ou 4, ou nenhuma está correta, então 2 estão corretas, né? Essa e essa. Vou passando, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês estão aqui. Aí vocês peguem e me chamem aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. A próxima é consenso que a avaliação objetiva da dor no recém-nascido deve ser feita por meio de escalas que englobem vários parâmetros e procurem uniformizar os critérios de mensuração das variáveis. Dentre as inúmeras escalas de avaliação da dor do recém-nascido descritas na literatura, várias podem ser aplicadas na prática clínica. Considerando a finalidade e os parâmetros utilizados pelas escalas, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a opção correta. Então, vamos lá. A gente tem a escala, né, de avaliação da dor do RN do lactente, que é a NIPS. A BIP, que é indicadores comportamentais da dor no lactente, e a escala Comfort. Foi inicialmente desenvolvida, deixa eu pegar para cá, para analisar, essa aqui é a Comfort, mas... foi inicialmente desenvolvida para avaliar o estresse e o desconforto em crianças de 0 a 24 meses internados na UTI e submetidos à ventilação mecânica. Os parâmetros avaliados: estado de alerta, calma e agitação, resposta respiratória, movimentação física, linha de base de frequência cardíaca, pressão arterial, tensão muscular e facial. É essa escala Comfort, né? Até, olha aqui, ó, de desconforto. Então, a escala já tem alguns pontos que falam para a gente. A outra é uma escala recente, que incorpora a avaliação dos movimentos faciais, lembrando que essa aqui é a mais utilizada, então essa seria recente. Então, que incorpora a avaliação dos movimentos faciais de dor e a análise do estado de alerta, do RN, da movimentação das mãos, tornando a avaliação comportamental mais específica e mais relacionada à possibilidade de interação ambiental do paciente. Então, esses indicadores comportamentais da dor no lactente. Outra questão também, né? E por último, que é composta por 5 parâmetros comportamentais e um indicador fisiológico, avaliados antes, durante e após procedimentos invasivos agudos em recém-nascido a termo e pré-termo, e tem como parâmetro expressão facial, choro, respiração, braços, pernas, estado de alerta. Então, que é a NIPS, né? Ela também é de avaliação de dor
e é a mais comum, mais utilizada na pediatria. Então, por isso que é 3, 2, 1. Essa estava mais tranquila. Depois, a gente tem o teste do coraçãozinho. Então, o teste do coraçãozinho, ele é realizado de forma universal, como parte da triagem neonatal do Sistema Único de Saúde. A determinação do Ministério da Saúde para realizar o exame, que serve como ferramenta de triagem para rastrear cardiopatias congênitas críticas. De acordo com esse teste, é correto afirmar. Então, a gente já tinha falado sobre o teste do coraçãozinho, agora as meninas vieram, né, com um trabalho complementar. Configura-se como método seguro, indolor e efetivo, e não requer métodos complementares para o diagnóstico de cardiopatia congênita. Então, até aquele próprio fluxograma que Rayane apresentou, a gente viu que ele por si só não vai diagnosticar uma cardiopatia congênita. Então, ele vai levar, vai direcionar para que seja realizado, por exemplo, um ecocardiograma, né? Então, por isso que essa não está certa. Deve ser realizado no membro superior esquerdo e com um dos membros inferiores. Saturação inferior a 90% indica cardiopatia congênita. A gente realiza no membro superior direito e um dos membros inferiores, e a saturação inferior a 95% vai investigar, né, ou diferença de maior ou igual a 3% entre os membros, vai investigar essa cardiopatia. Se essa cardiopatia vai ser encaminhado. Considera-se alterado o teste com qualquer medida de saturação menor que 95%, ou de diferença igual ou maior que 3% entre os membros. Então, é isso, né? Essa é a alternativa correta. E deve ser feito em todo recém-nascido entre 48 e 72 horas de vida, pois as alterações são evidenciadas após o período de adaptação. Não, né? A gente vê que deve ser realizado entre 24 e 48 horas de vida, né? E antes da alta hospitalar. Ok? Outra pergunta. O recém-nascido ele apresenta alguns reflexos neurológicos primitivos e sobre esses reflexos, marque V para verdadeira e F para falsa, né? E assinale a alternativa correta. Então, o reflexo de preensão palmar, coloque-se o dedo na palma da mão do recém-nascido e ele fechará a mão segurando o dedo. Então, essa aí tá certa, né? Preensão palmar, ele vai fazer isso. Depois, o reflexo de Moro é obtido pelo estímulo da porção lateral do pé e no recém-nascido desencadeia a extensão do hálux. Esse não é o reflexo de Moro. Reflexo de Moro é quando a gente solta, né, esse bebê, como se ele estivesse levando um susto, e aí ele abre os braços e depois ele faz a flexão. O reflexo dessa porção lateral, do estímulo da porção lateral do pé, que o recém-nascido vai fazer a extensão do hálux, né, a extensão do dedão, é o reflexo de Babinski, então aqui está trocado. O reflexo de Babinski é medido pelo procedimento de segurar os braços e depois são soltos, ele vai apresentar susto, apresentando discretos tremores nas extremidades. Então esse aqui está trocado, seria então também F, né? Os reflexos de apoio plantar, sucção e preensão plantar desaparecem até os 6 meses. Tá falso também. Deixa eu ver. Apoio plantar, acho que são até 2 meses. Sucção, até 6 meses. E preensão plantar, se eu não me engano, até 9 meses. Então, também não tá correta. E, por último, o reflexo da marcha. É quando a gente segura o RN pelas axilas, deixa ele em pé, e aí ele vai simular, então, uma caminhada, né? Cruzando essas pernas uma frente à outra. Então, logo quando o recém-nascido nasce, você já consegue perceber esse reflexo. Então, verdadeiro. Por isso, V, F, 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 V. Ok? Vocês estão me ouvindo, gente?
Tô ouvindo, eu devia ter imprimido minha prova para me corrigir eu agora. tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá, então tá bom. Depois, a gente tem sobre o aleitamento materno, né? Então, uma prática indicada pelo Ministério da Saúde. E sobre essa prática, é incorreto afirmar. Aqui, ó, sempre vai aparecer para vocês a pontuação. Por isso que tem umas pontuações que foram diferentes. Algumas valem 80, outras valem 60, tá? Deixa eu ver, cadê? E aí é incorreto. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado de colostro, que contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do 7º ao 10º dia pós-parto. Ok. Depois, a mapega dificulta o esvaziamento da mama e não interfere na produção de leite e no ganho de peso do bebê. Errado, né? Ela vai dificultar o esvaziamento da mama? Vai, porque o bebê não vai amamentar da mesma forma. Só que ela vai interferir na produção de leite. Por quê? O que estimula essa produção de leite é a própria amamentação, né? A própria sucção desse bebê. Então, ela vai interferir e também vai interferir no ganho de peso do bebê. Se ele não está conseguindo pegar direito, vai ser difícil para ele amamentar de forma correta, né? Então, isso aqui está incorreto afirmar por conta disso. Depois, o leite materno é considerado a primeira vacina do bebê e a amamentação é responsável por criar um laço maior entre mãe e filho. Certíssima, né? A gente fala que a primeira vacina que é o primeiro contato que ele vai ter com os anticorpos. Anticorpos esses, né, que são passados da própria mãe para o bebê através do leite materno. Então, todo micro-organismo que ela tiver contato nesse período, o organismo dela, né, vai criar esses anticorpos, e aí esses anticorpos eles são passados, né, pro bebê através da amamentação. Quando a mama está muito cheia, a areola pode estar tensa, endurecida, dificultando a pega. Em tais casos, recomenda-se antes da mamada retirar manualmente um pouco de leite da areola engurgitada. E aí a gente comentou isso, né? Então você tira um pouquinho para que aquela areola fique mais macia e o bebê consiga fazer essa pega correta e mamar. Se tiver muito endurecido, ele não vai conseguir, ele vai acabar pegando somente o mamilo e aonde que ali causa fissura, né? Então tem que tomar cuidado com isso, instruir a mãe em relação a isso. Peraí. Outra é a síndrome do desconforto respiratório, né? Então, é a afecção respiratória mais frequente no recém-nascido pré-termo. E, considerando essa síndrome, leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta. Então, o diagnóstico da síndrome é essencialmente radiológico, uma vez que os sinais e sintomas clínicos podem estar ausentes ou serem poucos específicos. A gente viu que não, né? O diagnóstico da síndrome, ele é feito por observação, né, o exame clínico, e pode ser feito também pelo raio-x. Mas a gente sempre observa quais são os sinais que esse recém-nascido está apresentando. Então, a gente vai ver que tem a síndrome do desconforto respiratório, tem vários sinais respiratórios que estão relacionados, né? Os esforços respiratórios mesmo, dificuldades respiratórias, batimento, né, de aleta nasal, tiragem subcostal, intercostal, cansaço do próprio recém-nascido. Então, essa aqui não está certa, né? 2. Os sinais de aumento do trabalho respiratório aparecem por volta de 48 horas. E os sinais clínicos são crises de apneia e deterioração dos estados hemodinâmicos e metabólicos. Não, esses sinais de aumento do trabalho, eles vão aparecer, né? Menos de 24 horas e... Deixa eu ver por que essa aqui está errada. Os sinais clínicos
São crises. E os sinais, esses não são sinais clínicos, esses já são sinais quando se tem uma piora desse quadro, né? Então, quando já tem uma gravidade maior, é onde que tem as crises de apneia e deterioração do estado hemodinâmico metabólico. Entende? Então, isso aqui a gente observa quando tem piora dos quadros. Quando não tem um tratamento, né, uma intervenção em momento hábil, e isso aqui seria, então, essa piora. Depois, a evolução clássica da síndrome de desconforto respiratório pode ser modificada por meio de administração antinatal de corticoide, assistência ventilatória precoce e uso de surfactante exógeno. Certíssimo, né? A gente faz essa combinação desses 3 fatores, corticoide, ventilação e surfactante. E o 4, a principal causa é a deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar. Exatamente. Essa também está certíssima, né? Desculpa, quem estava falando? Peraí. Oi? Tá ouvindo? Pronto, agora estou. A principal causa é a deficiência quantitativa e qualitativa. No caderno, se eu não me engano, eu não estou com o caderno aqui agora, fala uma das duas, não fala as duas. Se eu não me engano, eu acho que é só qualitativa ou só quantitativa, eu não estou lembrando. Então, o que acontece é que... Por causa dessas duas, entendeu? Entendi. O que acontece é que a principal causa que leva a uma síndrome de desconforto respiratório é a falta do surfactante alveolar. O surfactante, na verdade, né? Isso. Então, assim, a falta desse surfactante. Aí a gente pode pensar que pode tanto ser a falta, quanto, quando fala de, que seria então quantitativa, quando fala de qualitativa, da qualidade mesmo, né? Da forma desse surfactante. Então, por isso que a gente fala sempre assim, ó, síndrome de desconforto respiratório, ela é mais comum em recém-nascidos pré-termos, ou seja, ele não chegou àquela maturação que o pulmão precisaria. Uhum. Então, por isso que ela é considerada tanto quantitativa quanto qualitativa. Ah, ok. Entendeu? Daqueles cadernos do Ministério da Saúde, eu acho, não lembro se foi que eu pedi para vocês fazerem aquele resumo. Ele fala também, eu acho que é um outro, mas ele fala também isso. Mas assim, são as duas, sabe? Mesmo quantitativa quanto qualitativa, porque esse surfactante alveolar, à medida que forem passando os dias, né, as semanas, eles vão sendo melhor produzidos dentro do pulmão do feto, né? Aí, quando nasce, é por isso. Entende? Ok. Então, por isso que as frases 3 e 4 estão corretas. Depois, a gente tem, então, sobre os cuidados imediatos realizados ao recém-nascido, analise as proposições abaixo. Então, o RN a termo e com boa adaptação ao ambiente extrauterino ao nascimento, deverá ser colocado no colo da mãe dentro do primeiro minuto de vida. Ok. Depois, recomenda-se a administração... Recomenda-se a administração de 1 mg de vitamina K por via intradérmica em todos os RNs nascidos a termo para evitar hemorragias. Então, ó, é 1 mg de vitamina K? É via intradérmica? Não, a vitamina K a gente não falou que ela é intramuscular, o que é administrado intradérmico no recém-nascido é só a vacina BCG, né? Então, não é intradérmica. E é para evitar a hemorragia, né? Depois, todo RN e sua mãe devem receber uma identificação através de pulseira fixada no tornozelo. Ela deve conter, no mínimo, as seguintes informações: o nome da mãe em registro, data e hora do nascimento e sexo do neonato. Exatamente. Então, tem que ter identificado. Então, a 1 e a 3, por enquanto, estão corretas.
E a 4, o Ministério da Saúde recomenda a administração de 1 gota de nitrato de prata, 1% em cada olho de todos os recém-nascidos. RN do sexo feminino deve receber 1 gota adicional do nitrato de prata a 1% na genitália externa. Não, até aqui tá certo, ó. Essa parte aqui que não está correta, né? Então, é 1 gota mesmo de nitrato de prata em cada olho, esse nitrato de prata 1%, né? Para prevenir a oftalmia gonocócica, né? E aí, então, o que tá certo? 1 e 3. A outra, a visita domiciliar para puérpera e recém-nascido nas primeiras semanas após o parto é uma prática adotada pela equipe de saúde da família. Analisa as seguintes orientações e cuidados com RN puérpera e marca a alternativa correta. Então, primeiro, é importante observar sinais de depressão materna pós-parto, que é um dos fatores que contribuem para o desmame precoce. Sim, né? É uma questão importante da gente observar, porque a depressão pode chegar até uma negação, né, desse filho, e aí, se ela tem a negação desse filho, ela não vai querer amamentar, né? A segunda, orientar os pais para a realização do teste do pezinho entre o 3º e o 7º dia de vida da criança para detectar doenças como hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística e outras hemoglobinopatias. Certinho. Depois, é importante verificar se o RN recebeu a primeira dose da vacina contra hepatite B, pneumonia e BCG na maternidade. Hepatite B ele vai receber, vocês lembram, no lado direito, vasto lateral da coxa, direita, né? Ele não vai receber pneumonia agora, recebe pneumonia com 2 meses, e a BCG ele vai receber via intradérmica. Então, a 3 está incorreta, né? Não tem essa pneumonia. Sabrina. Oi. Desculpa interromper. Eu vou Sem ter que problema, sair agora. Meio-dia eu tenho que estar lá no meu serviço. Tá bom, eu vou continuar a correção, aí eu posto depois para vocês também o vídeo, e aí se você tiver alguma dúvida na sua prova, você me avisa. Então tá. Tá bom? Obrigada, viu? Com Deus. Tchau. Que mais, então? A 4, apoie o aleitamento materno exclusivo até o 4º mês de vida e auxilie no fortalecimento de vínculo entre os pais e bebê. Até o 4º mês de vida? Não, né, gente? A gente sabe que é exclusivo até os 6 meses de vida. Então, a 4 também não está correta. E a 5, avaliar as situações de risco e vulnerabilidade, como recém-nascidos com baixo peso ao nascer, prematuridade, ápiga menor que 7 no 5º minuto e mãe usuárias de drogas. Exatamente, isso são tanto situações de risco, né, e vulnerabilidades. Então, se tem baixo peso, se é um prematuro, o Apgar, né, se foi menor que 7 no 5º minuto, e se a mãe é usuária de drogas. Então, essa também está correta. E aí, então, as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. Aí, certinho. Depois, fala sobre as distócias, né, neonatais, que diz respeito à dificuldade ou perturbação no parto, e apesar do parto ser um processo fisiológico natural, não está isento, né, de apresentar intercorrências e muitos fatores estão associados. Então, independente do tipo de distócia, tanto mães como neonatos podem sofrer consequências fatais, e neste contexto, quais seriam, né, como seriam classificadas, então, essas distócias. E aí tem as distócias funcionais, as distócias de trajeto, né, que são da própria passagem do parto, de partes moles, que está relacionada ao próprio recém-nascido, e feto anexial, que está relacionado, então, ao feto e aos anexos embrionários da mãe. Então, a gente tem esses 4 tipos. Deixa eu ver se tem o que seria aqui.
essa circular de cordão umbilical, uma feta anexial. Pélvica está relacionado a uma funcional de trajeto, né? Deixa eu ver o que mais. Não. Então, é isso. Se eu não me engano, essa é uma questão até do AVA, que eu tirei de lá. Depois posso até confirmar. E a gente tem agora uma última questão, que é quando se fala... Eu acho que teve uma outra que eu tirei do AVA. Não sei se é essa que eu retirei do AVA também. Se eu não me engano, eu tinha retirado 3 questões. Essa que eu lembro, que foi de lá. Essa foi de lá também. Depois eu vou ver, que eu acho que eu retirei uma outra. Então, quem fez ficou mais fácil, né? Quando se fala em adaptação neonatal, deve-se ter em mente as características anatômicas e fisiológicas específicas do neonato. Para isso, é imprescindível o conhecimento da circulação fetal e neonatal. E a primeira adaptação que ocorre ao nascimento refere-se ao sistema cardiovascular e respiratório, porém, outros sistemas também apresentam adaptação importante. Por exemplo, um que a gente tem, né? Fechamento do forame oval, respiratório, a própria adaptação que o recém-nascido faz, né? Para respiração extrauterina. E aí, quais as principais adaptações do sistema hepático, renal e neurológico? Então, a gente vai ver que o hepático vai favorecer o surgimento de icterícia e liberação de bilirrubina, né? O renal, as primeiras diureses devem aparecer nas primeiras 24 horas, né? Principalmente após o aleitamento materno. E o neurológico é responsável pela primeira respiração, controle térmico, os movimentos e os reflexos. Então, essa aqui eu acho que a maioria chegou a acertar. Então, aqui, por exemplo, os rins iniciam suas funções somente após o aleitamento materno? Não. Neurológico, a ausência de reflexo, a gente viu já lá que tem vários reflexos, né? Que se iniciam, os reflexos primitivos do recém-nascido, que são chamados. Não tem, como é que fala? Não tem descontrole térmico. O sistema neurológico ele vai fazer esse controle térmico, né? Deixa eu ver aqui mais. Acho que só. E aí, então, é isso. Não sei se eu... Tem uma forma, depois, se você ver, né? Não tô achando aqui, não. Mas tem uma forma de a gente verificar cada resposta, né? Qual que foi a principal que vocês marcaram. Depois eu posso até... Uai, por que que tá em espera? Espera aí. Não. Então, cada questão estava aí, né? Eu posso verificar depois em qual que vocês mais marcaram, em relação às que vocês erraram. Eu vou depois olhar essa questão a primeira questão, né? Porque era a alternativa correta, eu coloquei incorreta. E aí, o que eu tentei fazer para vocês, meninos, foi uma prova que estivesse... As questões, elas estão um pouco maiores, assim. Na verdade, eu gosto de prova com questões maiores, então, para vocês lerem e pensarem mesmo. O objetivo, né, por mais que vocês estivessem fazendo em casa, era que vocês tivessem feito de acordo com o que foi visto dentro de sala, né, com o que vocês estudaram, então, de acordo com o conhecimento. E aí, seria, né, uma prova sem consulta,
E aí o que eu vi foi que as notas, em geral, foram boas, né? Então, assim, espero que isso esteja refletindo o que vocês vêm aprendendo, né, ao longo dessa disciplina. E no mais, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma reclamação, sugestão? Teve algum problema em fazer a prova em relação a ser de formulário? Conseguiu fazer tranquilo? Eu tenho uma sugestão. Uhum. Dá 60 votos para todo mundo e tá ótimo. Eu acho que eu vou ter que seguir essa sugestão, Nádia. Porque ficar olhando quem marcou um mais que o outro aí vai te dar muito trabalho. E realmente eu fiquei assim, gente, se tem duas questões, como que os meninos marcaram aqui embaixo? Mas é porque aqui que tá. Aqui que tá errado. Né? Sim. Pois é. Mas então provavelmente eu vou fazer isso. Nossa, retificar nota por nota, meu Jesus. Não pode lançar só mais 60, não? Não. O sistema abre para a gente assim, você só consegue modificar a nota uma vez. Então, por exemplo, até mesmo de exercício. Igual, vou lançar para vocês esse exercício de hoje. Esse trabalho, né, que terminou hoje. Então, apresentação dos trabalhos. Dá a nota em cima desse trabalho, então. Aí depois ela ultrapassa o sistema. Entende? Aí, por exemplo, vou lançar aqui 500 pontos de trabalho. Tá. Aí suponhamos, Nádia não apresentou e aí eu vou colocar para ela 0. Aí depois suponhamos que você me fala assim, não, mas eu te enviei por e-mail e eu não tinha visto. Aí você vai me enviar o trabalho via. Realmente, você me enviou, eu não tinha visto o trabalho. Então, vou te dar alguma pontuação para você ter participado. Aí eu tenho que pedir uma retificação para eu lançar. Porque aí, tipo, o sistema sempre fecha. Depois que eu lanço para vocês, o sistema fecha. Entendi. Entende? É complicado. Mas eu vou fazer essas retificações. Isso mesmo. Está de quarentena, né? Não pode passear no shopping. Exatamente, pode fazer nada. Pois é, igual a minha pessoa, assim, saiu de férias hoje de manhã, cheguei do plantão, estou de férias e vou tirar férias para fazer o quê? Para ficar em casa. Olha que delícia. Fazer faxina, porque dentro de casa a gente trabalha mais do que quando sai. Muito mais. Eu brinco aqui em casa. Eu brinco aqui em casa que quando eu saio para o plantão, eu falo assim, eu vou ali descansar um pouquinho.